Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 11 de janeiro, estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional, né? E o tema da nossa devocional hoje é valorize o processo. É um tema muito pertinente, muito importante para a nossa vida, porque muitas vezes nós não valorizamos o processo de Deus na nossa vida. Entenda, processo antecede a promessa. Por isso, valorize cada etapa do processo e lembre-se de que, antes de receberem as promessas, os homens escolhidos passaram por processos. Entenda isso. Se você não entender isso, se você não, estar atento a esse processo, de repente você vai deixar de viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Não tem como viver promessas sem antes passar pelo processo. Nós vamos ver isso na Bíblia, tá? Tem vários relatos a respeito do processo de Deus, da vida de grandes homens de Deus. Todos eles passaram por um processo, todos, sem exceção. Vemos que isso aconteceu com Davi, por exemplo. Ele recebeu a promessa de que seria rei da nação de Israel. Todavia, teve que esperar muitos anos e passar por um processo antes de ser rei. Você vai ver isso lá na Bíblia. 1 Samuel, 2 Samuel, fala a história dele lá. Ele foi perseguido, caluniado e teve de fugir e se esquivar de lanças de Saul. Mas tudo fazia parte do processo, porque Deus estava treinando e trabalhando o coração de Davi para poder ser quem ele era, para poder viver o que Deus queria, para que as promessas se cumprissem, era necessário passar pelo processo. E o grande desafio para nós é entendermos e nos submetermos aos processos de Deus. Porque às vezes nós queremos interromper isso, queremos, que a coisa aconteça logo, que as promessas cheguem logo, e não estamos preparados muitas vezes para viver o que Deus tem. E tentamos fugir do processo, porque no processo é doloroso, machuca, dói, exige de nós paciência, e nós vamos ali vivendo o processo às vezes demora a acontecer. Na vida de Davi não foi diferente, demorou anos até receber a promessa, para o cumprimento, muita coisa aconteceu, teve que fugir de Saul, teve que, viver coisas terríveis que ele não queria, mas teve que passar pelo processo. É no processo que Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos tratando, vai trabalhando em nós, coisas que precisam ser transformadas, mudadas, Não fuja do processo, não queira, abortar, interromper o processo de Deus na tua vida, porque quer que a coisa aconteça logo. Querido, em nome de Jesus, viva o processo de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus te forjar, deixa Deus te mostrar, deixa Deus trabalhar em você, se submeta àquilo que Deus tem para a tua vida. Lembra de Moisés também? Moisés também ficou cerca de 40 anos no deserto, ou seja, precisou passar pelo processo de Deus. Se você quer se tornar um homem que Deus realmente quer, a mulher que Deus deseja, a mulher sábia, que edifica a sua casa, uma mulher que vai viver promessas de Deus poderosas, você precisa se submeter ao processo. A coisa não vai rolar do seu jeito, na sua hora. Muitas vezes Deus quer fazer na nossa vida, mas nós não estamos preparados para vivermos aquilo, para viver o milagre de Deus, para viver o sobrenatural. E Deus precisa forjar a gente, trabalhar a gente. Valorize o processo. O processo vai te fazer uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, um servo melhor. O processo serve para nos aperfeiçoar, para nos preparar para um grande milagre, para nos preparar para que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida. Deus está trabalhando na sua vida. Tenha calma e saiba que antes de alcançar as promessas, você precisa passar pelo processo. É doloroso e às vezes traz perdas e decepções, mas tudo faz parte
do nosso aperfeiçoamento. Deus quer que nos tornemos pessoas melhores. Deus não quer só nos dar coisa, dar coisa, fazer coisas acontecerem, não nos faz pessoas melhores. É o processo que nos ajuda a melhorarmos, a crescermos, a amadurecermos, a nos tornarmos pessoas melhores. É o processo que vai nos aperfeiçoando, que vai nos forjando, que vai nos lapidando, que vai nos moldando para que possamos realmente nos tornarmos quem Deus deseja que sejamos. Deus não quer só te dar coisas, só fazer coisas e te fazer um filho mimado, uma filha mimada. Deus quer que você valorize o processo, cresça, amadureça, se torne a pessoa que Ele te fez para ser. Muitas pessoas fogem do processo e por isso não alcançam as promessas. Quantas pessoas boas, quantas pessoas com promessas, quantas pessoas Deus quer, fazer coisas sobrenaturais acontecerem, mas elas não alcançam a promessa, não alcançam aquilo que Deus tem. Não é porque Deus não quer fazer, não é porque o diabo, não, é porque elas não se submetem ao processo. Elas fogem do processo, interrompem o tempo, querem que a coisa aconteça no tempo dela, da maneira dela, do jeito dela. Se submeta ao processo, suporte o processo. Esse é o desafio para mim e para você. Portanto, acalme o coração, aprenda a valorizar o processo e creia que Deus está agindo em seu favor. Então entenda isso, meu amado, minha amada. Valorize o processo. Não desista. Ah, pastor, mas você não tem dimensão de como está doendo, do que eu estou passando, da minha luta, da minha dor, do meu sofrimento. Eu posso não ter realmente dimensão disso. Realmente posso não saber o quanto isso tem machucado você, tem entristecido você, tem doído em você. Eu posso não saber disso, mas Deus sabe. Deus sabe, e Ele sabe até quando você pode suportar. E Ele não vai permitir que nada aconteça além daquilo que você possa suportar. Então, suporte o processo, aguenta firme o processo. Seja forte para que você viva coisas maiores e melhores, para que você se torne a grande mulher que Deus quer, o grande homem que Deus quer, para que você realmente se torne uma inspiração para outras pessoas, de alguém que soube suportar, esperar o processo daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, meu amado, minha amada, é suportando a dor do processo que alcançamos as maiores promessas. Anote isso aí. É suportando a dor do processo que alcançamos as maiores promessas. Suporte a dor do processo. Submeta. Você vai viver grandes promessas, maiores promessas que Deus tem para a tua vida. Valorize o processo. Deus, em nome de Jesus, quero colocar a vida desses homens e mulheres que nos ouvem aqui, Senhor. Ó Pai, nós queremos realmente, Senhor, motivá-los, inspirá-los a crer que o Senhor tem coisas maiores e melhores. Deus, mas também, Senhor, entendemos que para alcançarmos coisas maiores e melhores, promessas maiores, Pai, nós precisamos aprender a suportar o processo na nossa vida. Como dói, Senhor, quando nós somos tratados, como dói, Senhor, quando o Senhor está nos moldando, nos aperfeiçoando, nos tornando um servo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Deus, como é dolorido, Senhor, mas faz parte do aprendizado, do processo de crescimento, de evolução. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nos submetermos à Tua vontade, pedindo que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, nos dê graça para suportarmos o processo, Senhor. Ó Pai, nós queremos realmente valorizarmos o processo do Senhor na nossa vida,
porque sabemos, ó Pai, que Tu tem coisas maiores e melhores para nós, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ó Pai, nessa caminhada, nessa jornada, nesse processo que o Senhor, ó Pai, nos coloca, permite, Senhor, para que possamos crescermos, avançarmos, melhorarmos e nos tornarmos as pessoas que o Senhor deseja. Pai, muito obrigado, Senhor. Queremos, ó Pai, valorizarmos o processo, Senhor. Ser conosco, ser com os teus filhos e filhas, ó Pai. Os abençoe, dê força, dê graça, dê entendimento, que elas entendam que a dor, o sofrimento de hoje não é para paralisá-las, não é para derrotá-las, mas é para aperfeiçoá-las, forjá-las, porque faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento, de preparo para a grande promessa do Senhor, para promessas maiores que o Senhor tem. Ajuda os teus filhos e filhas, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, beijo no coração, entenda e valorize o processo de Deus na tua vida. Não desista, não retroceda. É suportando a dor do processo que alcançaremos as maiores promessas na nossa vida. Beijo no coração e até a vitória.